Amém. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 40. Diz assim a palavra: pegou 5 pedras lisas de um riacho e as colocou em sua bolsa de pastor. Armado apenas com seu cajado e sua funda, foi enfrentar o filisteu. Agora a gente vai ler o versículo 49 do mesmo capítulo, que diz assim: enfiou a mão na bolsa, pegou uma pedra e atirou com a sua funda. A pedra acertou o filisteu na testa e ficou encravada ali. E Golias caiu com o rosto em terra. Amém? Diga: a pedra. A pedra acertou e derrubou esse gigante. Quem pegou essa pedra? Quem estava com essas pedras? A gente está falando aqui de Davi. No capítulo 13, versículo 14, a gente vai ver que Deus fala do rapaz Davi como um homem segundo o coração de Deus. É o único na Bíblia e na história que foi chamado dessa forma pelo próprio Deus. E aqui a gente entende então que dessa forma, Davi, dirigido por Deus, pegou 5 pedras lisas de um riacho. Mas quando que a gente vê no versículo 49 que ele pegou e atirou uma pedra no gigante e ele caiu. Por isso a pergunta é: 5 pedras para quê? E é exatamente esse o tema da nossa mensagem de hoje. 5 pedras para quê? Antes da gente avançar e desenrolar essa mensagem, queria enfatizar a importância das escrituras do Antigo Testamento. O próprio Jesus, quando ele caminhou, esteve entre nós, ele foi instruído através das escrituras do Antigo Testamento. A gente vê também Jesus, quando encontra com os discípulos no caminho de Emaús, ele cita as escrituras e fala o que estava escrito sobre ele naqueles livros. A gente também pode ver, Romanos 15:4, fala assim: essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar, e as escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. De posse disso, sabendo que é importante a gente que é muito importante a gente estar atento às escrituras também no Antigo Testamento, a gente volta para Davi e vamos para o contexto de que essa história aconteceu, em que essa história se passa. Como eu disse, Davi era um homem dirigido por Deus, e a gente tem vários fatos que podem nos comprovar isso, como por exemplo a sua criação. Ele era filho de Jessé, da cidade de Belém, e Jessé era um homem temente ao Senhor. Logo, a gente entende que Davi foi criado nesses preceitos, bem como Jessé, filho de Obed, filho de Boaz com Ruth, e eles todos servindo ao Senhor. Davi, desde então, foi guiado, e a gente entende que as atitudes dele eram guiadas por Deus. Ele não fazia nada de seu próprio pensar. Mas ainda para dar um empoderamento maior a Davi, a gente vê que ele foi ungido. Veja comigo, 1 Samuel 16:13. A Bíblia fala assim: a partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. E que dia foi esse? O dia que o profeta Samuel foi até a casa dele e ungiu ele na presença dos seus irmãos. Então a gente vê Davi, um homem dirigido por Deus, agora escolhido, ungido e agindo de acordo com o que o Espírito de Deus lhe dirigia. Por isso então, Davi tinha certeza que as coisas que vinham a acontecer ali naquele contexto de gigante, Deus estava com ele e Deus iria fazer. Ele cita: como Deus fez quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, e eu derrubei um leão e um urso, assim também vai acontecer quando eu for enfrentar esse gigante. Olha comigo no 1 Samuel 17:36, ele diz assim: fiz isso com o leão e o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso. Também diz no 37, e disse ainda: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará desse filisteu.
Então Davi, ele tinha certeza de quem ele era em Deus, e ele sabia que Deus era com ele, e que aquela batalha era certa, que ele ia vencer. Mas, lembrando disso, no momento em que ele estava com o rei Saul, o rei Saul tentou e colocou a armadura, a sua própria armadura no Davi. Só que Davi tinha ciência que a forma que isso ia acontecer, ele disse que é da mesma forma que aconteceu quando ele cuidava das ovelhas do pai dele. E o Davi, ele tira essa armadura. Lá no versículo 38, do mesmo capítulo que a gente está lendo, diz assim: não consigo andar com tudo isso, pois não sou acostumado, disse a Saul, e tirou a armadura. Olha só que interessante, a armadura era algo que Davi não tinha contato, ele foi treinado de uma outra maneira, no campo, cuidando das ovelhas do seu pai, as suas ferramentas eram um cajado, a sua funda, algumas pedras, a sua bolsa de pastor, era isso que Davi tinha na mão. E aí a gente olha alguém tentando colocar uma armadura, uma roupagem nele, que ele não tinha intimidade alguma. E aí é fácil até aqui a gente fazer um paralelo, né, com a nossa vida. Muitas vezes a gente no nosso TSD, a gente recebe algo de Deus, a gente está sendo treinado por Deus. Nas adversidades da nossa vida, a gente encontra saída no Senhor. O Senhor, na sua simplicidade, tem nos ensinado como vencer essas adversidades. E o que acontece? De repente chega naquela hora, vamos chamar, na hora de fazer o gol, eu tento enfeitar o pavão, eu tento criar, reinventar a roda, fazer diferente do que aquilo que o Senhor já ministrou tanto no meu coração, já me treinou, já me ensinou. Então foi isso que o Davi não aceitou. Ele falou, vai ser da mesma forma que aconteceu lá no campo, e ele tirou aquela armadura. Pois bem, mas então, né, de novo, mas então 5 pedras para quê? Porque uma vez que ele tem intimidade com tudo isso, ele é um homem dirigido por Deus. Davi podia muito bem falar assim, eu sou o cara, eu tenho intimidade com Deus, e eu sou perito em funda, eu sou muito bom no que eu faço, eu vou pegar uma pedra só, e na hora que eu vencer esse gigante com apenas essa pedra, todo Israel vai ver que eu realmente sou o cara. Mas a gente vê que ele pegou 5 pedras lisas no ribeiro. Então, por isso da pergunta do tema, 5 pedras para quê? É essa pergunta que nós esperamos responder agora durante essa mensagem. Vamos aqui, né? Eu creio que alguns irmãos vão ver certa semelhança, mas para a gente caminhar durante essa mensagem, eu quero conversar sobre 3 respostas, ou seja, 3 pontos. Até brinquei há pouco, né, de manhã, assim, os irmãos falam assim, poxa, o Alan já pegou, né, do pastor Jackson, 3 pontos, 3 pontos, mas assim, eu acho muito legal essa questão de 3 pontos, mas essa palavra, quando Deus colocou no meu coração, foi lá em fevereiro, né? Todos os irmãos vieram para cá, o culto de transição aconteceu em fevereiro, e a gente estava de férias lá no interior, e foi muito engraçado como Deus ministrou, né, essa palavra no meu coração. Meu filho ficava assim toda manhã, levantava elétrico, e antes da soneca dele da manhã, às 10h30, ele ficava, 1, 2, 3, 4, 5 pedras, Davi pegou lá no riachinho. Irmãos, ele cantava, quando ele não estava cantando, ele estava na televisão, estava no carro, irmãos, ficava assim, ó. E aí Deus começou aquilo mexer, eu falei, não, Deus está falando, se está repetindo tanto aí, eu fui, né, para a Bíblia, e Deus realmente falou muito comigo, nessa 1, 2, 3, 4, 5 pedras, então é sobre isso. Na verdade eu estou aqui, né, ministrando uma palavra que é do meu filho, talvez, então, para falar disso, foram os 3 pontos que Deus ministrou. E o primeiro ponto, a primeira resposta que a gente pode encontrar nessa história de Davi e o gigante, ele pegou 5 pedras para mostrar dependência de Deus. Primeiro ponto, para mostrar dependência de Deus. Jeremias 17:5 diz assim,
Assim diz o Senhor: maldito é quem confia nas pessoas, que se apoia na força humana e afasta seu coração do Senhor. A gente pode olhar para esse versículo e talvez pensar assim: mas agora então não posso confiar mais em ninguém. Eu acredito que aqui está dizendo, você não pode confiar somente nas pessoas e colocar isso acima de Deus. Mas também, quando ele diz aqui, que se apoia na força humana, ele está falando na força humana, e a sua força também é uma força humana. Então, quando você se apoia naquilo que você sabe, que você conhece, no seu próprio entendimento, na força do seu braço, você está fazendo ao contrário do que a palavra diz nesse versículo. E a gente pode ver que Davi não confiou nas suas forças humanas adquiridas, até ali com o seu treinamento. Ele era perito, mas ele não se apegou a isso, e ele foi dirigido por Deus nesse movimento de pegar as 5 pedras. Ele foi dependente de Deus. E daí, outro fato que eu entendo, que nos faz ter certeza disso, é porque a gente tem 2 pontos, né? Se ele confiasse muito em si próprio, o que ele ia fazer? Pego uma pedra, vou para cima e acabou. Agora o outro lado, né, que a nossa natureza humana também traz, a fraqueza, o medo. Então, se eu estou com medo, se eu estou fraco naquele momento, ao invés de eu pegar 1 ou 5, talvez fosse meu caso, eu já passaria a mão ali numas 30, botava na bolsa, né, para dar uma garantida. Enfim, né, a forma que a gente pode entender essa dependência de Davi ao pegar as 5 pedras. Olha o que diz em Salmos 27, Salmos 20, versículo 7. Alguns povos confiam em carros de guerra, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Essa última frase deixa certo o que Davi estava fazendo. Ele estava confiando no nome do Senhor. Naquela época, era definido os povos que eram mais fortes pela quantidade de carros de guerra que eles tinham, pela quantidade de cavalo que eles tinham. Mas Davi falou, aqui, Salmo, né, que ele não confiava nisso, que a dependência dele estava no Senhor. Aí, a gente parte, né, para entender. Eu digo, quando nós estamos na dependência de Deus, algumas características que agradam a Ele e nos projetam para o propósito, afloram em nossa vida. Amém? Vou repetir. Quando nós estamos na dependência de Deus, algumas características que agradam a Ele e nos projetam para o propósito, elas afloram na nossa vida. E aí eu posso até citar alguns exemplos. Vamos começar pela humildade, coisas que a gente vê muito aqui na vida de Davi. Essa humildade, ela atrai o favor de Deus para a nossa vida. Pois a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. E a gente pode ver essa humildade na vida de Davi. E aqui eu faço apenas um parênteses, não vamos confundir humildade com simplicidade talvez, ou pouca provisão financeira. Eu conheço muita gente que tem muito recurso, muito dinheiro, e é muito humilde. E eu conheço gente que não tem quase nada, e a soberba tomou conta. Então não podemos confundir. E quando a gente depende de Deus, realmente a humildade começa a saltar para fora da nossa vida, porque quem aparece é Ele. A gente entende que nada nós somos, e Deus é o tudo. Amém? Um segundo exemplo, a perspectiva de vida. É uma característica que muda quando nós estamos na dependência de Deus. A forma com que a gente vê as coisas. A gente tem aqui, por exemplo, esse copo. Eu gosto de olhar para ele e dizer que ele está quase cheio. Mas, talvez de uma outra perspectiva, podemos dizer que ele está meio vazio. Davi olhou para o gigante,
para aquele problema onde o exército de Israel estava há 40 dias, durante 80 vezes, 2 vezes por dia, aquele gigante ia lá e falava assim, ó, não tem homem aqui para lutar comigo. Aí Davi vê essa situação, e ele diz o quê? Ele vê o quê? Uma oportunidade de promoção. Primeiro porque ele vê aquele gigante afrontando o exército do Deus vivo, como ele mesmo diz. Segundo porque ele ouve um dos soldados dizer que quem vencer aquele gigante vai casar com a filha do rei, e o seu pai, a casa do seu pai, vai ser isento de impostos. Davi viu uma oportunidade de promoção, aonde todo mundo via um problema impossível de ser resolvido. É isso que a dependência de Deus faz na nossa vida, muda a nossa perspectiva de visão. Outro exemplo seria a paciência. Quando dependemos de Deus, a paciência salta de forma positiva de nossa vida e fica visível aos olhos daqueles que estão ao nosso redor. E aí, em 2 aspectos, a gente pode ver a paciência no aspecto da forma que você trata as pessoas, e também a paciência no sentido de esperar o tempo de Deus para a sua vida, a forma que as coisas vão acontecer na sua vida. No primeiro, eu gosto de lembrar no domingo passado, quando o pastor Jackson contou aquela história, onde o homem estava andando com o carro e uma xícara de café, e de repente ele bateu o carro, e aí o café derramou todo, e esse homem saiu do carro muito bravo, e ele foi lá e brigou com outro motorista. Quando ele voltou para o carro, o Espírito Santo falou: por que você fez isso? O que acontece? Você entende que a xícara só derramou o café só caiu da xícara porque o café estava dentro da xícara. E eu completo: só vai sair da gente aquilo que tem lá dentro. Quando nós dependemos de Deus, nós nos enchemos de um conteúdo, e é isso que vai soltar para fora no momento de crise. Agora, para o outro lado, essa paciência nos faz entender que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Deus vai fazer as coisas certo, por linhas certas e no tempo certo. E muitas vezes, a gente fica tentando colocar o carro na frente dos bois. E a gente acha que tudo é para ontem. E a gente quer botar muitas vezes Deus na parede e falar: Deus, você não fez. Eu esperava isso não aconteceu. Porque você está impondo o seu tempo para Deus. É isso que acontece quando não dependemos, mas quando nós dependemos, nós entendemos. Se não deu certo ainda, é porque não chegou no fim. Porque eu sirvo a um Deus que dá certo. Eu sirvo a um Deus que faz, que acontece. E que quando chega no final, a vontade dele, boa, perfeita e agradável, vai trazer paz completa no meu coração. Amém? Glória a Deus. E olha só, né, essa falta de paciência, né, vem trazendo a muitos uma coisa muito terrível, chamada ansiedade. Muitos dizem ser a doença do século. Ansiedade, que traz junto vários outros problemas, causa problema, parece ser uma doença psicossomática, mas ela traz problemas físicos também, crise do pânico, enfim, tantos outros problemas. Mas olha que legal essa frase do grande evangelista Billy Graham. Diz assim: a ansiedade é o resultado natural de centralizarmos nossas esperanças em qualquer coisa menor do que Deus e sua vontade para nós. Nossa, é forte demais. Quando você bota suas esperanças, suas vontades, você aplica sua fé em algo que não é Deus e nem a vontade dele para você, certamente as coisas vão caminhar de uma forma que não vão te agradar, e isso vai te causar falta de paciência e, consequentemente, ansiedade. Amém? Então, lembrando aqui, primeiro ponto qual é? Para mostrar dependência de Deus. 5 pedras para quê? Para mostrar dependência de Deus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, segundo ponto, para mostrar
que ter um plano não é falta de fé. Agora a gente pensa, né? Eu dependo de Deus. Amém. Mas aí eu dependo de Deus e não preciso fazer mais nada. Pegando aqui, né, de nortista, todo curitibano tem um pouco, a gente bota lá a nossa rede, estica a rede, deita e fala, agora eu estou na dependência de Deus, não preciso mais fazer nada. Certamente isso não vai dar certo, porque se eu for lá para Provérbios 16:1, olha só, a natureza humana é fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Eu entendo que a resposta certa vem do Senhor, mas nós temos que seguir então, já que a gente seguir essa parte da natureza, faça os planos, pode fazer planos, planeje, mas espere no Senhor a resposta certa, com essa dependência. E aí, eu vejo que uma outra característica, pegando um gancho daquilo que a gente falou no primeiro ponto, das características que se afloram na nossa vida, quando a gente está na dependência de Deus, uma delas é a sabedoria. Sabedoria para quê? Para fazer planos. Quando você depende de Deus, Ele vai certamente te dar sabedoria, para que você possa planejar aquilo que, para onde você vai. Você está aqui hoje, você quer chegar logo ali, então nesse caminho, você precisa saber como você vai fazer, como as coisas vão acontecer, e é importante planejar, para que isso aconteça. Olha a vida de Davi, 1 Samuel 17:40, a gente já leu, diz ali, pegou 5 pedras lisas, de um riacho, e colocou em sua bolsa de pastor, armado apenas com seu cajado e sua funda, foi enfrentar o filisteu. Olha aqui o plano, se a gente vê ali, a gente tem as ações, né? De um lado, o que ele fez? Ele pegou, ele colocou e ele se armou, ele estava armado. E aí a gente tem os objetos, as ferramentas que ele usou, as pedras, a sua bolsa, e aí o seu cajado e sua funda. Então veja se não é um plano que está aqui, ou seria mera coincidência. Davi, mesmo fazendo isso de forma muito ágil, ele executou um plano, parece ser a execução de um plano, dirigido por Deus. Agora vamos para um detalhe importante desse plano. 1 Samuel 17:48, diz assim, quando o filisteu se aproximou para atacar, Davi foi correndo enfrentá-lo. Olha só, gente, nós temos aqui de um lado, um exército todo, correndo, do gigante, e a gente vê um único homem, na dependência de Deus, e executando um plano, dado por Deus, correndo, em direção ao gigante. Glória a Deus, você entendeu? Nós temos um exército inteiro, fugindo de um problema, de um gigante, um exército, e nós temos um único rapaz, um menino, na dependência de Deus, com um plano, indo de encontro ao gigante. Detalhe, a Bíblia diz também que o gigante estava indo de encontro a ele. Então imagina assim, aqueles filmes onde um lutador vai de encontro, e ele vai correndo, e o outro está vindo na mesma direção, tem gente que chega até para dizer, agora sim, agora vai dar ruim. Olhei ali para o Ariel, agora lembrei, no Dragon Ball tinha bastante também desse tipo de luta, Ariel, né? Mas enfim, isso mostra que ele não fugia dos problemas dele, e eu quero pegar nesse ponto. Quantas vezes nós estamos olhando para os nossos problemas, e estamos fazendo igual o exército de Israel, fugindo, ou seja, varrendo nossos problemas para baixo do tapete. É mais fácil? Talvez não confronta, não causa dor, não precisa mexer em ferida, porque muitas vezes, para ir de encontro ao seu gigante, você vai ter que passar por alguma dor, algum tipo de confronto, vai ter que enfrentar coisas que possam no momento até vir a te ferir, mas eu tenho certeza, se você fizer isso na dependência de Deus, com um plano traçado, na sabedoria dada por Deus, você pode até se ferir no meio do caminho de resolver seu problema, mas eu tenho certeza que Deus vai te dar a vitória diante desse problema, em nome de Jesus. Então, é dessa forma que nós não podemos fazer. Muitas vezes a gente tá fazendo isso com problemas sérios, problemas que podem destruir até mesmo uma família,
Quando, por exemplo, às vezes ali entre o casal, a gente tem algum problema, é muito mais fácil e mais simples eu fazer de conta que nada aconteceu e eu deixo isso, vou deixando isso para depois e daqui a um pouco esquece, porque como que funciona? O diabo não tem truque novo, não tem jeito novo de trabalhar. Como que funciona? O casal briga, daí o marido, eu vou chamar a atenção para os maridos, porque eu sou homem, porque eu creio que isso é a responsabilidade do cabeça do lar, tomar a iniciativa de resolver. E daí o que acontece? Acontece que não resolve, vai empurrando, aí fica até meio daquele jeito. Aí o que acontece? Surge um evento, surge algum convite social e tudo mais, então para aquele evento, não, bem, tudo certinho, tudo belezinha, tal, e deixou aquela situação para trás, sem resolver. Entende? Aí, consequentemente, isso vai acontecendo e vai minando o casamento. Estou falando por quê? O diabo não tem truque novo. É dessa forma que acontece. E daí, depois, quando termina o relacionamento, acontece que os comentários externos às vezes são: nossa, mas terminou, mas estava tão bem, estava tudo tão bem. Nossa, eu vi ali, parecia que né? Não parecia, né, gente? Né? É esses os comentários que acontecem. Sabe? Por quê? Porque fez como o exército de Israel, fugiu do problema. É forte. Agora o segundo, um outro exemplo também. Tem os casos, eu citei o exemplo do trabalho. Né? Às vezes você está num trabalho, insatisfeito com o trabalho. Né? Está com aquele trabalho ali e murmurando, participando de rodinha, falando mal do trabalho. Né? Prefere falar com o colega ali que não tem nada para resolver, inclusive só para te puxar para o buraco, ao invés de chamar seu chefe numa sala e falar assim: olha, eu gosto muito até de trabalhar aqui, mas eu estou insatisfeito com essa e com essa situação. Ele é o único que pode resolver seu problema, ele é o seu gestor, ele é seu chefe. Não adianta ficar em rodinha falando mal do seu patrão, porque não vai resolver o problema. Inclusive, né, isso é antibíblico. Você está sentando a roda dos escarnecedores, só para te dar essa notícia também. E também um outro exemplo de colocar o problema para baixo do tapete é quando a gente enfrenta algum tipo de vício. Às vezes a gente está enfrentando um vício. Vou dar o meu exemplo aqui. Eu enfrentei por muitos anos vício com a bebida. E qual que era a minha forma de empurrar para baixo do buraco, para baixo do tapete? Não, socialmente, né? Eu bebo socialmente. Daqui a pouco eu estava bebendo socialmente de segunda a segunda. Socialmente. Quando eu não saía, eu enchia a cara dentro de casa, sabe? E daí, passou um tempo, eu comecei a cair em si, e algumas pessoas falam que eu exagero, mas para mim, uma pessoa que bebe de segunda a segunda e não consegue ficar sem, seja uma ou duas ou três latas, ou seja uma dose de uísque ou qualquer coisa, de verdade, deve procurar ajuda, porque realmente é alcoolismo. E eu estava dessa forma. Então, eu tive que parar de empurrar meu problema para baixo do tapete e procurar ajuda. Deus está te chamando. É a hora de você parar de correr do seu problema e fazer como Davi. Dependa de Deus, tenha um plano e vai para cima do seu problema. Amém? Eu queria compartilhar então uma outra área, agora sim com um testemunho. Eu acredito que é um problema, né, como o Ariel falou bem ontem no Difley, que quase todos passaram já na sua vida na área financeira, um gigante na área financeira. E bem no começo do meu casamento eu enfrentei esse gigante. E para a glória de Deus, um dia nós estávamos ali comentando algo com a minha sogra e a gente abriu com ela sobre esse problema. Estamos com algumas dificuldades aqui e tal, não está sobrando, inclusive em algum momento está faltando tal. Ela falou: vamos sentar e ver o que está acontecendo. Abrimos ali uma planilha, começamos a planilhar ali e foi muito bom para nós, sabe? Minha sogra foi uma bênção na nossa vida. Ela não só ajudou a gente a organizar, como ela semeou até um valor, falou assim: esse daqui eu vou ajudar vocês a pagarem e daqui para frente vocês resolvem para vocês conseguirem se acertar, né? Glória a Deus. Então a importância de a gente planejar, né? Veja que como é importante. Talvez, né, nem todos tenham essa sorte de ter essa bênção da minha sogra, como eu tenho, né? Uma sogra como essa, mas é importante que a gente consiga planejar
as nossas coisas. E não cair num problema desse, financeiro, por exemplo, que também acaba causando atritos dentro de casa e pode vir a destruir uma família. Amém? Glória a Deus, vocês estão comigo, gente? Amém ou não amém? Glória a Deus. Então, vocês estão aí, eu vou... Isso é forte. Mas, assim, outro versículo falando de plano ainda, que é muito importante esse ponto. Lucas 14, 28 diz assim: quem começa a construir olha que forte isso aqui, porque eu lembro, né, eu fui justo esse cara que começou sem fazer esse planejamento, né? Eu, lá no ano 2005, eu tinha acho que 17 anos, e ali eu trabalhava, né? Eu sempre tive o sonho de fazer uma faculdade, fazer um ensino superior, né? Mas muitas vezes, né, meu pai ou minha mãe falavam assim: nós não temos condições de pagar para você, você não vai conseguir estudar se depender da gente, né? Papai e mamãe devem estar vendo aí, né? E estão lá em Portugal hoje, eu acredito que eles estão vendo online. Beijo, amo vocês. Mas, enfim, né? O meu pai sempre me falou isso. E daí o que aconteceu? Ele, na visão dele, talvez pela criação, você tem que trabalhar. Falei, bora, então, vou trabalhar agora. Com 17 anos eu pensava que aguentava a puxada, né? Aí fui trabalhar de servente de pedreiro com meu pai. Aí, ali trabalhando, na pegada, né? E daí meu pai olhou para mim agora, e aí ele fala assim: rapaz, vai procurar alguma coisa para você fazer, vai estudar, porque se depender disso aí, você vai passar fome. Aí eu falei, agora, né, eu não sei o que eu faço. Você vê a confusão na cabeça do jovem, quase adulto ali, né? Porque eu quero trabalhar, mas eu não posso trabalhar, e daí, enfim, nesse meio tempo, eu consegui um trabalho, né, onde eu filmava casamento, festa de aniversário de um ano e tal. Só chorava, irmãos, no casamento, assim, nas coisas. Era um absurdo, mas era massa. E aí, durante esse tempo, foi que eu comecei a fazer a faculdade. Para a glória e honra de Jesus, eu ganhei uma bolsa integral, então consegui ingressar na faculdade, já trabalhando nesse emprego. Daí, beleza, fui tal, que eu dei as minhas mancadas lá no serviço, e daí eu briguei com a esposa do cara lá, eles mandaram eu embora. O cara falou assim, você até falou algumas coisas que eu gostaria de falar, mas não dá para você ficar aí, eu vou ter que te mandar embora, né? Falei, tá, eu fui embora, fui mandado embora nessa hora, e daí eu voltei a trabalhar de servente de pedreiro com meu pai. Só que daí era o dia inteiro, irmãos, dia inteiro de servente de pedreiro, e daí eu ia para a faculdade, o que eu fazia? Pegava uma carteira no cantinho da sala, encostava na parede e dormia, não aguentava, né? Porque era muito puxado, assim, né? E daí deu acho que uns 2 meses assim, e quem é bolsista sabe, você não pode ter notas ruins, porque daí você perde a bolsa, né? E eu estava pela misericórdia mesmo ali de Deus. Daí eu voltei no cara lá, na época eu pedi desculpa, né? Falei, quero te pedir desculpa, mas eu preciso desse emprego, porque lá trabalhando com meu pai, eu não vou aguentar terminar a faculdade. E daí o cara, né, tive que pedir desculpa algumas vezes lá para a mulher e tal, eles me aceitaram de volta. Enfim, no meio desse processo, eu consegui um estágio indicado pela faculdade no Banco do Brasil. Aí eu fui trabalhar no Banco do Brasil, e daí estava deslumbrado com aquele, né, pensava que estava ganhando algum dinheiro e tal. E aí o que aconteceu? Acabou a faculdade, acabou o estágio, fui para a rua. Não tinha, né? Você não pode ser estagiário sem uma faculdade. E daí, passou todo esse tempo, o que eu quero dizer? Eu não planejei nada, eu não sabia o que eu ia fazer depois que eu terminasse a minha faculdade. Resumo, não desmerecendo, né, mas assim, eu tinha um curso superior já, e o que eu tive que fazer? Fui trabalhar no supermercado, de repositor. Depois, no final do dia, eu ia para a zona rural fazer entrega lá, de ajudante de caminhão. Só Deus sabe a hora que eu ia voltar embora. Às vezes chegava em casa 9, 10 horas da noite, e era essa a vida, né, por uns 4 meses, 5 meses mais ou menos, 4 meses. E depois, uma longa história, eu cheguei até aqui. Mas enfim, deu trabalho, porque cabeça dura, não planejou, não sabia o que fazer da vida, quis aproveitar o momento, não planejou. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu sei que tem muitos jovens escutando essa mensagem agora. Isso é importante para a sua vida, porque
quando a gente não planeja, como diz os pastores, né, seguido pela nossa liderança, não é mesmo, pastor Canté? Quem não prepara para o futuro pega de surpresa, e foi justo o que aconteceu comigo, né? Então que a gente possa, eu tive a oportunidade, estava discipulando um jovem, né, e numa conversa lá em casa, aconteceu justo isso, ele teve uma oportunidade de emprego, que era bem na área dele, só que era para ganhar talvez um pouco menos do que ele ganhava, e daí eu consegui usar essa experiência, falei, tá, aonde você quer chegar? Eu quero chegar lá, tá, e o trabalho que você está aqui, mesmo ganhando mais, vai te ajudar a chegar lá? Não muito, e esse trabalho que você vai ganhar menos, vai te ajudar a chegar lá? Vai mais, então, aí você pode tomar a sua decisão, né? Então isso é muito importante, amém? Glória a Deus. Então, bora lá. Primeiro ponto, mostrar dependência de Deus. Segundo ponto, para mostrar que ter um plano não é falta de fé. Agora, terceiro e último, para mostrar que existe um Senhor que salva. Davi agora tem posse dessas duas verdades, vamos dizer assim, a gente aprendeu com Davi, essas duas respostas, de dependência de Deus e de planejamento, que planejamento não é falta de fé. E aí a gente vê que agora as coisas começam a dar certo, e aí eu falo assim, cara, eu sou o cara, eu dependo de Deus, eu planejo muito bem, as coisas acontecem porque eu sou o cara, eu posso, eu acontece, eu vou para cima. Será que é essa atitude que a gente deve ter diante de Deus? Deus espera e Ele faz muito na sua vida, para quê? Para que muitos ao seu redor vejam o que Ele está fazendo, e quando forem elogiar, ou falar, cara, é muito top, nossa, é muito top o que está acontecendo aqui, eu quero ter isso que está acontecendo aqui na vida do pastor Miracildo, assim, eu vejo, né, o pastor Miracildo, o André, o Henrique ali, a família, eu quero isso e tal, aí o que acontece? Glória a Deus, a glória é de Deus, a glória não é nossa, e é isso, esse é o coração de Davi, é exatamente o que ele faz. 1 Samuel 17:47 diz assim, e todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva o seu povo, mas não com espada e nem com lança, a batalha é do Senhor, e Ele entregará vocês em nossas mãos. Olha só, Davi está ali, e ele, para frente, irmãos, para frente, pegou 5, né, ele pegou 5 pedras, ainda que ele não tinha derrubado ainda o gigante, mas ele está ali, e ele já está falando antes, eu já sei o que Deus vai fazer, gente, está tudo certo aqui, eu já peguei a pedra, eu vou atacar daqui a pouco naquele gigante, e o negócio vai acontecer aqui, mas o seguinte, vai acontecer, porque eu sei que existe um Deus que salva, e vai acontecer isso, para que todos que estão aqui, saibam também, que há um Deus que salva, e é esse Deus que eu sirvo, amém? Glória a Deus, você pode aplaudir Jesus por esse Deus que salva? Amém? Glória a Deus. Então é dessa forma, né, que a gente crê, que os nossos problemas também, a gente vai resolver, sabe? Quando você caminha na dependência de Deus, quando você faz planos, de acordo com a sabedoria que a dependência de Deus lhe trouxe, você vai ter sucesso, você vai ter êxito, você vai vencer os gigantes, os problemas que você tem enfrentado. Todo mundo enfrenta algum tipo de gigante, não é possível que seja só eu, amém? Não é possível que só eu aqui tenha um gigante, um problema para enfrentar. Só que nesse momento que Deus coloca você triunfando, vencendo diante desse problema, a gente tem que entender o seguinte, não é só para a gente ter a nossa bênção, digamos assim, para a gente ter, Deus quer fazer isso porque Ele entende que você tem orado por pessoas que estão ali ao seu redor, você tem derramado lágrimas por pessoas que talvez hoje elas não estão aqui, mas Deus sabe e conhece o seu coração e sabe o quanto você anseia por essas pessoas, e Ele sabe de que forma Ele vai atingir lá o coração delas, e é através da sua vida, as bênçãos que você tem recebido, essas pessoas estão vendo, muitas pessoas talvez nem te conheçam, você nem conhece essas pessoas, mas elas estão ali, com o binóculo em cima de você,
e vendo tudo que está acontecendo na tua vida, e no momento certo, vai chegar alguém com uma palavra, com algo ali, e a semente já está plantada, e você pregou com a sua vida, sem mesmo ter aberto a boca, e essa pessoa vai se render ao Senhor. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus, amém? Seguindo ainda esse ponto, né? Você entendeu que, em primeiro lugar, relembrando aqui, em primeiro lugar, 5 pedras para quê? Para mostrar dependência de Deus. Segundo lugar, 5 pedras para quê? Para mostrar que ter um plano não é falta de fé. E em terceiro lugar, para mostrar que existe um Senhor que salva. Agora, por que a gente fala tanto, então, o que eu falei tanto aqui de Davi, neste momento? Por que a gente está falando de Davi e exemplificando tudo isso aqui? A gente leu lá no começo a importância das Escrituras, que ela serve de exemplo, essas coisas que foram escritas lá servem de exemplos, para manter nosso ânimo, para nós mantermos firmes e pacientes numa esperança. Agora, olha que interessante, Davi é um tipo de Cristo, amém? Tudo que está escrito sobre Davi aponta para Jesus no Novo Testamento. Se você vê Jesus sendo chamado pelo Bartimeu, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Em vários lugares no Novo Testamento ele é chamado filho de Davi. Diz que ele nasceu na cidade de Davi. Jesus é descendente de Davi, sim. Ele está na genealogia de Jesus, Davi. E a gente pode ver que os profetas, por exemplo, o profeta Isaías, quando profetizou, muitas das coisas fazem ligação entre a vida de Davi e a vida de Jesus. E olha que interessante, a gente comparar alguns fatos. Davi era o menor da casa de Jessé, e ele foi ungido, escolhido de Deus, e se tornou o maior, quando ele venceu o gigante, se tornando rei, logo, algum tempo depois. O Senhor Jesus, quando ele se fez homem, na forma de homem, ele se tornou servo, se fazendo menor de todos. Ele foi ungido, escolhido de Deus, para vir aqui, morrer no nosso lugar, e nos salvar do pecado. Filipenses 2, do 5 ao 11, diz o quê? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, ele não se apegou, que o ser igual a Deus era algo que ele tinha que ficar firme, mas ele esvaziou de si mesmo, e vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o nosso Jesus. Também acontece que Davi, ele levou a arca de volta para Israel, e a arca representava a presença de Deus. Agora nós servimos a um Jesus que ele se fez presente. Jesus era Deus. João 1 diz que o verbo estava lá, estava com Deus, e o verbo era Deus, quando ele se manifestou aqui em nosso meio. A palavra diz que a virgem daria à luz a um filho, e o nome dele seria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Nós servimos a um Deus presente. Agora, Davi foi levantado para livrar o povo de Israel da maior vergonha da história, talvez, que eles estavam passando, que era aquela afronta do exército filisteu.
E Jesus foi levantado para nos livrar da vergonha do pecado. Jesus foi levantado para que você tenha a chance de se arrepender, olhar para a cruz, aceitar esse sacrifício e deixar essa vida de pecado, essa vida de problemas. Nós não precisamos nos conformar com a vida que levamos, se ela não está de acordo com aquilo que Deus espera de nós. O véu foi rasgado, o acesso é livre. E a notícia é: o acesso é através do Filho. E Ele está de braços abertos para receber você essa noite. Vamos ficar de pé. Nós aprendemos que Davi, ele pegou 5 pedras para quê? Para mostrar que nós devemos andar na dependência de Deus. Também para nos mostrar que não é falta de fé a gente ter planos. Mas também para mostrar que existe um Deus que salva. E desde lá, toda a Bíblia aponta para o Senhor Jesus. Tu tens sido tão fiel. Essa bondade